Avivamento é uma obra de Deus, feita pelo Espírito por intermédio da palavra. É uma obra de Deus, feita pelo Espírito por intermédio da palavra. Tem uma outra palavrinha que ele colocou lá na introdução, secularização, e ele usou um termo chamado de pragmatismo. Olha só, pragmatismo religioso é o câncer eclesiástico, câncer da igreja. O pragmatismo é um dos piores males que tem assolado não só as igrejas no Brasil, mas no mundo inteiro. A ideia do pragmatismo é utilizar como método aquilo que funciona, independente se o método é certo ou errado. O que importa é o resultado em si, ou seja, os fins justificam os meios. Um pragmático nunca se perguntará, é certo usar isso ou aquilo para pregar o evangelho? Antes sua pergunta será, dá certo utilizar este meio para alcançar mais pessoas para a igreja? Spurgeon disse certa vez, chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Será que este dia chegou? Nós estamos vivendo dias em que muitas pregações nada mais são do que um show de entretenimento, do que um show de stand-up. A palavra gospel, ela foi totalmente desconstruída no Brasil. E qualquer brincadeira, por que não dizer qualquer palhaçada, leva o termo gospel na frente para atrair cristãos que estão deixando a Bíblia de lado. Portanto, avivamento é um retorno às origens, é um retorno à palavra de Deus como regra de fé e prática. Avivamento verdadeiro só é gerado pela exposição da palavra. Nenhum movimento, por mais que atraia multidões, é capaz de gerar avivamento, porque avivamento é gerado pelo Espírito Santo em corações impactados pela pregação do Evangelho. Nós tivemos aí neste ano, se não me falha a memória, não me lembro agora, eu não vou nem falar o nome do movimento que aconteceu, mas que encheu estádios Brasil afora. E a palavra que mais foi dita foi avivamento. Eu profetizo avivamento. Está vindo um avivamento sobre o Brasil. Não existe isso. Avivamento não é fruto de profecia humana. Ageu não está profetizando, ele está clamando por um avivamento. E avivamento é uma obra do Espírito produzido única e exclusivamente pela palavra. Não adianta fazer movimento, não adianta lotar o templo, não adianta, somente pela exposição da palavra, é o poder da palavra. Nenhum avivamento será genuíno se não for gerado pela palavra, unicamente pela palavra. Na década de 80 do século passado, o pastor Raimundo de Oliveira escreveu uma obra intitulada O Preço do Avivamento. Na introdução deste livro, O Preço do Avivamento, encontramos o seguinte relato. A igreja do nosso século está sofrendo uma crise sem precedente. A sua presença já não é sentida pela sociedade nem temida pelo diabo. Evangelizar o mundo já não é nossa paixão. A oração já não é nossa ocupação. A santificação já não é a nossa maior ambição. Os nossos púlpitos estão tão longe do Calvário quanto do Sinai. A pregação da doutrina foi substituída por assuntos de preferências pessoais de cada pregador. Ele escreveu esse livro na década de 80. Nós estamos em 2020. Na década de 80, portanto, há quase 40 anos atrás, este pastor já estava dizendo o que estava acontecendo naquele tempo. E aí eu pergunto, será que mudamos? Será que fizemos algo diferente nos últimos anos?